Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, gente, no vídeo de hoje eu queria falar mais sobre o não dualismo, coisas que eu gostaria de ter ouvido antes quando eu comecei. É pra acalmar mais o nosso coração, né? Porque às vezes a gente fica numa dúvida do que é isso, do que é aquilo, e às vezes vem pensamentos negativos que acabam nos atrapalhando. Então eu gostaria de ter ouvido isso, e quando você ficar assim, você pode ouvir esse vídeo. Bom, gente, é normal o ser humano estar sempre em busca de um refúgio, em algum lugar onde ele pode se sentir seguro, acolhido, entendido, né? Aí a gente buscamos amigos, familiares, às vezes festas, psicólogos, drogas, religiões, coisas que vão nos fazer se sentir seguros, sentindo que tem alguém nos protegendo, sabe? Um refúgio. Mas o não dualismo não é um refúgio, não é um lugar onde você vai encontrar calma, mesmo nos momentos difíceis, onde você vai esquecer os seus problemas. O não dualismo não é um refúgio, e sim você entender que não existe um refúgio. O estar calmo, o estar agitado, a ansiedade, o vício, o precisar de alguém é um sentimento do ego, um sentimento ilusório, um sentimento mudável, onde a qualquer momento a gente pode mudar a nossa cabeça, mudar o nosso sentimento. São passageiros, são uma busca por alguma coisa, uma busca, um precisar de alguma coisa. E se você precisa, é porque você não tem. Você fica sempre procurando por calma, tranquilidade. Ah, eu tô passando por um momento difícil e eu preciso de um lugar calmo. Eu preciso. Então você não tem, você não possui. Você sempre vai precisar buscar isso. Você nunca vai ter, porque você sempre vai passar por momentos difíceis, momentos fáceis. O não dualismo, ele vai te mostrar que não existe isso de momento difícil, momento fácil. Só existe. É apenas ser, o estar, o ser, a paz, o único, o vazio. E isso é normal. Infelizmente, o ser humano foi condicionado a isso, a sempre procurar por algo, a sempre achar que ele precisa conquistar alguma coisa para se sentir bem consigo mesmo. E é uma mentira. Você não já quis alguma coisa e quando você conquistou, você viu que não era tudo isso, você não... Nossa, eu não estou feliz tanto como eu achava que eu ficaria. E isso é normal, porque só mostra que tudo isso é passageiro, que tudo isso é inexistente. A única realidade do sentimento é a paz, é o ser. Isso sim é um sentimento único que sempre vai ficar com você. Esses pensamentos de, se eu conseguir aquele tal carro, aquela tal casa que eu tanto sonho em ter, eu vou se sentir feliz e vai ser isso, vai ser só felicidade. É mentira, porque não é assim, são sentimentos ilusórios do ego. O ego, ele nunca vai se sentir feliz consigo mesmo, vai ter sempre um obstáculo que vai fazer ele perder essa felicidade. Sempre condicionando a gente a pensar que em algum momento a gente vai encontrar aquela felicidade. Você ainda está na escola, você ainda é novo, você ainda vai encontrar felicidade quando você sair, fazer uma faculdade, conhecer uma pessoa. Não, calma, você vai conhecer a felicidade quando você ganhar um bebê, você ser mãe, ser pai. Não, você vai conseguir sua felicidade quando você conseguir uma viagem, quando você se tornar mais velho e se aposentar. Sempre condicionando a gente pensar que calma, ainda vai chegar a felicidade, você ainda tá jovem. E é mentira, e muitas das vezes a gente acaba voltando pro início. A gente pensa que, não, agora está tudo bem, agora está tudo certo, mas acabamos voltando ao início a pensar que não encontramos a felicidade. Porque a felicidade, ela é ilusória, ela é um sentimento do ego, é algo que, se o mundo é ilusório, a felicidade no exterior, ela não existe, ela só existe no interior. A gente perde tanto tempo procurando a felicidade no exterior, achando que a gente conquistar coisas materiais vai nos fazer se sentir melhor, sendo que a única felicidade a ser encontrada é aqui, dentro da gente. Como vivemos o sistema capitalista e somos consumidores, a gente sempre tem esse pensamento que quanto mais bens materiais a gente ter, mais feliz a gente vai ser. E sempre temos que ter mais. Eu comprei finalmente o carro que eu tanto queria, que era o meu sonho de criança. Quando você conquistar ele, você vai se sentir feliz? Sim, vai ser um pensamento ilusório, um pensamento momentâneo ali da hora, mas depois de alguns dias, vai ser dias comuns e você vai ficar pensando, nossa, era só isso? Porque é um bem material. Porque a verdadeira felicidade está aqui, aqui dentro de você. Então, todos os bens materiais que você tiver, sempre vai ser isso, uma felicidade momentânea, passageira. A gente não vai pensar, nossa, então porque essa não é a verdadeira felicidade. Não, a gente vai continuar achando que, pera, então tenho que ter mais.
aí você vai comprar mais coisas. E como hoje em dia é muito mais fácil comprar coisas, né? A gente pode comprar pela internet, a gente sempre fica comprando tantas coisas que a gente nem precisa, mas a gente pensa que a gente precisa, porque a gente foi condicionado a isso, a pensar que a única felicidade é por meios materiais. Por mais que isso pareça uma crítica, gente, não é uma crítica, eu só estou te mostrando alguma coisa assim pra você pensar um pouco. Eu juro que não é uma crítica política, não é isso, eu não quero ficar falando sobre isso, mas isso tem um pouco a ver com a não dualidade, tá? Ficar pensando assim, sempre bens materiais, sempre em como a gente foi construído, qual o sistema em que a gente vive. A gente pensar um pouco nisso faz a gente entender mais quem nós somos de verdade, o como tudo isso é ilusório. Cara, muitas das vezes isso vai parecer um looping, onde a gente acha que conquistou, a gente não conquistou, a gente vai precisar de ajuda de uma pessoa, um conselho. Muitas das vezes as pessoas procuram um psicólogo. Um psicólogo, para que serve um psicólogo? Ele te mostra coisas que você não percebe, coisas que muita gente tem dificuldade, né? Eu gosto de pensar comigo mesma, principalmente meditando, mas tem gente que não consegue fazer isso. Você perceber que você fez algo errado, onde você errou, ou você fez algo que você não sabe o porquê você fez e você precisa melhorar isso em você mesma. Tem gente que não consegue fazer isso e vai precisar de um psicólogo, vai precisar de uma amizade, de um amigo, uma família para dar um conselho, um refúgio. E é isso, de tudo que eu falei, às vezes a gente volta pro início, isso sempre vai ser um looping. A gente acha que a gente encontrou a felicidade, a gente percebe que alguma coisa acontece, alguma coisa te dá um baque na vida que você volta 5 passos para trás, você vai precisar de um refúgio, uma amizade, alguém. Muitas das vezes as pessoas recorrem a coisas que vão prejudicar a sua vida. Então, assim, é normal, é um looping, vai ser sempre um looping, porque você está buscando no exterior, a felicidade no exterior. Tudo que eu falei agora, gente, é pra você entender que ela é ilusória, ela é uma coisa momentânea, é só no momento, é só ali que ela existe. Depois ela vai passar, porque ela não existe, é ilusória. Tudo que é visto e feito por meio do ego é ilusório, porque o ego é ilusório. E às vezes a gente pensa nisso, a gente questiona isso, mas as pessoas fazem a gente não perceber isso mais profundamente, porque vão falar: ah não, é normal, para dias felizes a gente precisa conhecer dias tristes. Como que a gente vai conhecer a felicidade se a gente não conhece a não felicidade? Condicionando a gente a achar que é normal. Vai ter sim os momentos felizes, mas os momentos tristes. E isso é normal. É normal, é uma coisa humana. Então a gente nunca vai sair desse looping. E no não dualismo a gente percebemos que não. A única realidade, a única verdade é a zero ansiedade, zero preocupações, zero problemas. Quando você pratica o não dualismo, e gente, é difícil explicar a não dualidade, porque a não dualidade ela não é praticada, ela é uma filosofia, mas ela não é praticada. É difícil explicar, mas eu vou tentar fazer você entender. Mas eu vou falar praticar, mas não existe isso no não dualismo, tá? Não existe isso de praticar. O não dualismo é sobre ser, não é algo que o ego faz, é sobre ser. Até porque o ego praticar o não dualismo seria tipo uma hipocrisia, né? Porque a gente não é sobre ser o ego, a gente tá literalmente explicando que tudo isso é ilusório. Mas é pra vocês entenderem, porque falar com outras palavras vocês não vão entender. Então, como estou praticando o não dualismo há uns 2 anos, eu já consigo entender isso muito melhor. Por exemplo, o meu ego, ele tinha às vezes umas ansiedades, não era forte, eu sempre tive um controle muito bom com os meus sentimentos, mas eu tinha aqueles momentos de felicidade momentânea, momentos que eu ficava muito mal, e quando acontecia eles, eu ficava real muito mal. E hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia eu sei me controlar, hoje em dia eu não tenho mais ansiedade, eu nem sei o que é ansiedade. Quando vem esses momentos que eu fico mal, eu não fico mal, é difícil explicar, mas eu consigo observar esses sentimentos e simplesmente ser passageiros. É incrível, sabe? Como que isso foi aos poucos, porque como eu acabei de falar, gente, 2 anos, isso foi muito aos poucos e demorou muito pra me entender que a não dualidade ela não é praticada, não é uma coisa que, eu vou colocar meu ego aqui pra praticar o não dualismo, não é sobre praticar, não é sobre, então eu vou calar os meus sentimentos que tudo vai passar, não é sobre isso, é sobre ser. Eu aprendi isso meditando. Hoje em dia eu até medito mais ainda, porque eu percebi que é assim, né? Porque
É quando a gente está meditando que a gente não, que a gente deixa de ser o ego, que a gente deixa de pensar. A gente finalmente esquece esses pensamentos. Quando a gente pensa ou quando a gente simplesmente se escuta, eu gosto de fazer caminhada para mim me escutar. Eu vou caminhar de noite e eu acabo simplesmente escutando. E às vezes aparecem pensamentos que estavam no inconsciente, né? Sabe aqueles traumas que a gente não sabe, a gente não lembra, mas estão lá no inconsciente. Por exemplo, eu tenho castrofobia, e castrofobia é por causa que alguma coisa aconteceu, algum trauma de infância que eu tive e tá lá no meu inconsciente, só que eu não sei, eu não me lembro o porquê. Então, fazer eu pensar, nossa, pensar sobre a vida. Eu descobri o porquê que eu tinha castrofobia. Porque por mais que o não-dualismo ele é muito mais profundo, você sim tem que cuidar da sua mente, você tem que cuidar do seu ego. Para você primeiro se encontrar na não-dualidade, você precisa se encontrar com o ego. Você precisa estar feliz com o ego. Por mais que eu disse, né, que tudo isso é ilusório, você tem que pelo menos se saber quem você é, mesmo sendo ego, quem você é, quem é você. Tá, eu sou a Yasmin e eu me conheço, então eu vou começar a praticar a não dualidade. E eu sei que vai ter aqueles momentos difíceis, mas é sobre quem eu sou, sabe? Quem eu sou. Isso vai fazer alguma diferença na minha vida? Ai, aconteceu tal coisa, tá, mas ficar mal vai mudar alguma coisa? Não, então é passageiro. Nossa, perna pra frente. Conhecendo a Yasmin, eu descobri que ela ficava muito mal vendo tantas notícias. Eram muitas notícias e a Yasmin pensa muito. E é difícil meditar pensando muito, então eu comecei a evitar. Comecei a evitar muito a ficar ouvindo notícias. Hoje em dia eu só vejo notícias de noite e ainda é zero notícias, sabe? Eu vejo só vídeos engraçados. Às vezes quando eu realmente preciso saber de alguma notícia que tá acontecendo que é importante saber, eu vou ver, mas com cuidado. E hoje em dia eu percebo que é muito mais diferente. Antes acabava me dando uma crise, né, assistindo essas notícias, uma crise de ansiedade, o que tá acontecendo com o mundo, e eu não posso fazer nada, dá aquela crise existencial, sabe, que a gente não tem controle sobre as coisas. Então eu tomava cuidado, e eu faço a Yasmin entender que ela não precisa ter controle das coisas. Porque quando ela não tem controle de alguma coisa acontece, ela já fica mal. E eu tento fazer ela entender que ela não tem controle sobre tudo o que acontece. É normal acontecer, sabe? Por isso que muitas pessoas precisam, às vezes, de um psicólogo, de um refúgio. E é normal. Ao mesmo tempo que eu tento seguir o não-dualismo, eu tento fazer ela se sentir melhor. E isso, gente, fez eu me conhecer mais e fez eu ser, né? Porque o não-dualismo, como eu disse, é difícil explicar como é ser ele. Mas é isso, né? Pra quem se pergunta, nossa, como eu pratico o não-dualismo? É sobre você primeiro se conhecer, cuida mais de você, porque tentar seguir o não-dualismo e ao mesmo tempo ficar mal consigo mesmo não dá certo. Eu no início eu tava assim, eu ignorava os sentimentos do ego. Ah não, já que os sentimentos do ego são ilusórios, então você não está mal, você não está triste, calma aí, eu vou só ignorar você. E não é assim, porque a gente observamos o ego. Então, mesmo que ele esteja mal, a gente tem que dar ouvidos a ele e cuidar dele primeiro. E sim, vai ter momentos tristes? Vai, mas é normal. É sobre observar esses momentos tristes e pensar. São momentâneos, vão passar. Os momentos felizes também são momentâneos, vão passar. Mas aproveite. Por isso que o não-dualismo é uma filosofia sobre você ser, porque praticar é uma coisa ilusória do ego e sobre ouvir, escutar, ler, você mesmo assim não vai entender. Muita gente vão ouvir esse vídeo meu e não vão entender. Mas se você pratica pelo menos um pouquinho do não-dualismo, você vai notar algumas coisinhas que sim, verdade, já aconteceu comigo. Porque é sobre ser, você se ouvir, você se escutar. Você escutar o ego, você escutar a sua verdadeira identidade. Quando você escuta o ego, você deixa ele se ouvir sem os vícios, sem o material, o imaterial. Você apenas escutar ele. Você vai escutar tudo o que ele tem para ouvir, tudo que tá lá no inconsciente, que ele sempre quis se ouvir, mas ele tem medo de se ouvir. O ego, ele tem medo de descobrir os problemas dele e ver que eles são reais. Eu já escutei uma história de uma mulher que ela comprava quadros, eu não sei de onde que eu ouvi, né, gente? Ela comprava quadros e ela descobriu que todos esses quadros eram falsos, mas ela não parou de comprar, porque se ela parasse, ela ia falar para si mesma que eles
eram falsos, que ela estava errada, que ela estava comprando falsos. Então a gente às vezes não se escuta porque a gente tem medo de ouvir o nosso verdadeiro eu. A gente tem medo de se escutar. Já perceberam que às vezes a gente chega em casa e a gente tá num silêncio? A primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e escutar algum vídeo. Escutar um vídeo, uma música, alguma coisa, a gente não consegue ficar em silêncio, porque se a gente ficar em silêncio a gente vai pensar e a gente evita pensar. Então, na minha opinião, todo mundo tem uma forma de praticar o ser, né? Mas, assim, como deu certo pra mim, foi primeiro se escutar, se ouvir. Quando a Yasmin estava feliz, quando eu finalmente me calei, eu fiquei em silêncio e não veio nenhum pensamento, a Yasmin, ela estava feliz consigo mesma, foi quando eu comecei a praticar o não dualismo, foi quando eu comecei a ser o não dualismo. Quando eu não estava mais me escondendo, quando eu estava finalmente ouvindo a Yasmin. Por isso que muitas pessoas pensam que é difícil praticar o não dualismo. Primeiro, porque você não pratica, porque você apenas se escuta, você apenas observa. E a Yasmin, ela sempre ficava procurando por algo, né? Ai não, eu tô praticando a não dualidade, mas cadê os resultados? Você não vai ver os resultados, porque tudo isso é ilusório, o sentimento, tudo o material é ilusório. Demorou muito pra Yasmin perceber que ela não precisava procurar ou achar alguma coisa. Incrível que o achar alguma coisa, procurar ou precisar de alguma coisa mostra que a gente não tem. Então, quando finalmente ela entendeu que ela não precisava, ela finalmente começou a ver. Isso é muito surreal. Porque, né, a gente falamos sobre assumir as coisas que muitas pessoas vê como manifestação. Eu não acredito em manifestação exatamente por isso. Então, quando a Yasmin finalmente parou, ela finalmente começou a observar. Ela começou a ver no material. Hoje em dia, às vezes, eu só desejo, gente, só o desejo. Ah, eu queria tanto isso e acontece, porque ela finalmente entendeu que ela já tem tudo. Tudo é na imaginação, tudo é a imaginação. Você cocria, você cria na imaginação. Cada um tem o seu jeito de criar. A gente fala da lei da atração, mas cada um tem sua forma de criar. Tem gente que imagina tendo alguma coisa, tem gente que escreve, tem gente que ouve música, tem gente que afirma. Eu sou assim, qualquer forma, né? Muitas das vezes eu desejo mesmo, nossa, eu queria muito alguma coisa e eu vou lá e vejo isso no material. Ou às vezes eu afirmo, nossa, eu quero tal coisa. E isso acontece, porque eu já entendi que eu já tenho. E às vezes eu falo no agora, porque não existe tempo e espaço. Então eu falo, eu já tenho alguma coisa. Mas não, eu não preciso ficar afirmando, ou eu preciso, só vai acontecer porque eu falei. Não, eu só falo por falar. Mas é muito complexo, eu não vou ficar falando tanta coisa assim. Bom, gente, já fazia muito tempo que eu não postava um vídeo, né? É porque eu tô muito ocupada, sério, muito ocupada. E era muito difícil postar vídeo porque eu ficava sempre me cobrando. Então, eu vou postar pelo menos um vídeo a cada mês. Isso eu posso prometer que eu vou postar. Claro que a gente não sabe o que acontece amanhã, né? Mas eu vou tentar postar mais, porque eu fui fazer o roteiro e eu acho que não cheguei nem na metade do que eu escrevi em uma página. Não sei como, eu falo demais, cara. Bom, gente, antes de terminar o vídeo, eu vou fazer um resumo de tudo que eu falei. Eu vou tentar fazer isso em todos os vídeos pra não ficar tão confuso, porque eu falo muita coisa e às vezes eu penso que não é tudo conectadinho. No início eu falo sobre o refúgio, que como somos condicionados a sempre procurar alguma coisa, a querer alguma coisa, e que tudo isso é ilusório, que na verdade a única realidade é aqui dentro da gente. E que, para você se descobrir, para você realmente ser o não dualismo, você primeiro precisa se ouvir, se escutar. Primeiro, dê atenção ao ego. O que o ego quer? O que o ego precisa? O que ele realmente precisa? Sem ligar para o sistema em que a gente vivemos, o sistema que a gente somos consumidores e a gente sempre quer tudo. Não, se escute, se ouva, se realmente deixe se ouvir. E quando você fizer isso, pronto, você vai estar pronto para ser o não dualismo, ser a não dualidade, porque você não vai precisar mais se preocupar tanto com o ego, porque tem muitas vezes que a gente vai ser o não dualismo, vai meditar e tem aqueles momentos de decaída, que a gente, não quero meditar agora, eu estou muito mal, e a pessoa demora muito tempo para meditar e realmente tá forçando, ela sente que ela tá meditando porque ela sabe que é preciso, mas é uma coisa forçada, ela não quer meditar. Então se escute antes de simplesmente
observar, se escute o ego, deixa ele falar, deixa ele se entender, ele se descobrir quem ele realmente é. Sem tudo que a gente somos condicionados a ser, sem ter que agradar a sociedade, simplesmente se ouvir. Todos os erros, todas as coisas que a gente cresceu, eu tô fazendo isso, mas eu sou o errado. A sociedade vai me odiar se descobrir que eu sou assim. Eu tenho que fingir ser outra pessoa. Não, se escute, se deixe ouvir. Aos poucos, gente, isso não é de um dia, assim, gente, como assim, não é de um dia pra noite que isso acontece, sabe? Como eu disse, eu tô há 2 anos praticando. É assim, aos poucos você vai diminuindo o uso de tantas coisas que fazem você não querer se ouvir. Como eu disse, eu tirei meu celular de mim mesma e eu fui começando a me ouvir ao dia a dia. Quando eu acordo, eu não penso em nada, eu não ligo meu celular e eu vejo alguma coisa que aconteceu. Eu não me lembro do que aconteceu ontem, eu continuo em silêncio, apenas se escutando, ouvindo. Eu vou pro trabalho, eu vou sair, eu sempre fico pensando, observando. Olha a natureza ao seu redor, se escute. No início era muito difícil porque sempre vinha pensamentos, mas como eu disse, a cada vez que eu escuto a Yasmin, mais em silêncio ela fica. E não é sobre brigar com sentimentos, não é sobre discutir com eles, é sobre se ouvir. Você não vai continuar um pensamento, aconteceu uma briga no passado. Não, se escute. Deixa a Yasmin falar sobre essa briga. Só se escute. Eu sei que é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil, é simples, é natural, porque é o que nós somos. A gente somos observadores. Então, se escute. É sobre isso, gente. Eu já vou terminar aqui porque tá muito longo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, entendido alguma coisa. E tchau, tchau.